O desafio de todo e qualquer contador de histórias, independente de qual meio utilize, está em conseguir equilibrar o andamento da trama com o desenvolvimento dos personagens, de maneira a criar um conjunto coeso e coerente que mantenha o ouvinte intrigado com o seu desenrolar, e que, em sua conclusão, tudo faça sentido de alguma maneira. Não à toa, o miolo da história, o qual costumamos nomear de desenvolvimento, é fundamental para criar a conexão entre a sua introdução, que apresenta a premissa da história e os personagens que a povoam, e sua conclusão, onde todas ou quase todas as perguntas levantadas serão respondidas e a trama terá seu desfecho, justificando os eventos que a levaram até seu encerramento. Trata-se de um desafio percebido, sobretudo, entre escritores, redatores e roteiristas que desenvolvem tramas de ficção, tendo o trabalho de construir universos novos, desenvolver personagens com características distintas e conectá-los em uma trama que consiga captar o interesse do público do início ao fim. No entanto, diante de prazos apertados, grande demanda ou mesmo de desleixo dos roteiristas, muitas histórias acabam recorrendo a certos atalhos para chegar de um ponto ao outro de maneira mais breve, mesmo que para isso comprometa a lógica criada pela própria história, deixando assim lacunas ou os chamados furos de roteiro, que acabam servindo de exercício para um público dar sentido para determinadas situações sem explicação. Ironicamente, é graças a esses furos e inconsistências de tramas que se desenvolveu uma das atividades mais populares e adoradas, sobretudo em ambientes virtuais: criar teorias. É mais do que comum ver em fóruns online, redes sociais e sites dedicados a fãs e apreciadores de uma obra determinada tentarem dar sentido às situações mais obscuras de seus filmes, animes, games e seriados favoritos, como é o caso da franquia Matrix, que até hoje levanta debates sobre os fãs sobre eventos e personagens como Merovingio, o Agente Smith e Neo. E como era de se esperar, outra mídia extremamente popular também consegue render discussões infindáveis para preencher as lacunas de seu enredo: os animes. Dentre eles, um dos mais populares dos anos 2000 se destacou devido às teorias que foram criadas acerca de seu protagonista, um super-herói diferenciado, para não dizer excêntrico, desde o seu visual até o seu conceito: Saitama, o personagem central do anime e mangá One Punch Man. Como o próprio título indica, Saitama tem como sua marca registrada a capacidade de derrotar seus inimigos apenas com um soco, graças a seu treinamento intenso ao longo de 3 anos, onde fazia 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e percorria 10 km todos os dias, levando seu corpo ao limite do esforço e cansaço físico. Embora a eficiência e os resultados obtidos por tal treinamento sejam passíveis de discussão, o fato é que, como tantos outros elementos em One Punch Man, segue a linha típica dos chamados shounens, onde um determinado fator faz com que o personagem seja capaz de realizar feitos inacreditáveis, seja graças ao seu esforço, dedicação ou simplesmente pelo poder do protagonismo. Além disso, o próprio treinamento desenvolvido em One Punch Man serve para os propósitos cômicos da obra, visto que além da insana carga de exercícios para um jovem iniciante que causa um pouco ou nenhum dano físico considerável, ainda dá origem a um personagem que ultrapassa o estapafúrdio ao conseguir derrotar qualquer ameaça apenas com um golpe. Mesmo com todo o absurdo proposital acerca do anime, isso não impediu os fãs de tentarem encontrar alguma lógica na força desproporcional de Saitama, o que, como dito anteriormente, é mais uma lacuna que o público busca preencher através de teorias, com uma delas ganhando popularidade ao optar por uma explicação que já se tornou clichê, ali que o personagem estaria em coma. Segundo a teoria, esse estado de coma teria sido provocado quando Saitama, ainda como ser humano normal, enfrentou o monstro Crablandt para proteger a vida de um garoto. Como esperado, Saitama pagou o preço por seu ato heróico, mas acompanhado de seu total despreparo físico, e foi severamente atingido pelo monstro. E mesmo conseguindo derrotá-lo, seu inimigo o deixou ensanguentado e à beira da morte. Dessa forma, a teoria explica que, na realidade, Saitama nunca se recuperou dessa luta, e ao invés disso, ficou em um estado de coma no hospital. E enquanto seu corpo permanece inerte em uma cama de hospital, sua mente desenvolveu uma trama onde ele, através de um treinamento extremamente rígido e disciplinado, se tornou o super-herói capaz de derrotar toda e qualquer ameaça apenas com um golpe, algo que, posteriormente, o próprio reconheceu ter deixado as lutas cada vez mais entediantes. Analisando o quão absurda a trama do anime pode ser, não é de se estranhar que a teoria faça sentido, visto que ela consegue explicar sem muito esforço os feitos absurdos realizados por Saitama, e principalmente a origem de sua força, sendo tudo fruto das suas alucinações enquanto está em coma sem previsão de recuperação, exceto, claro, quando a história chegar em sua conclusão, com essa notória revelação. Obviamente, trata-se apenas de uma teoria que, na perspectiva de um roteirista, seria um atalho de trama bastante fraco, inconsistente e clichê.
Resumir toda a trajetória do protagonista em uma mera alucinação provocada por um coma acabaria por diminuir o impacto da história, e até mesmo sua premissa quanto uma obra de ficção focada no humor, na ação e na diversão de seu público. Além disso, embora Saitama seja o personagem central da trama, ele não é o único, e o fato de demais personagens terem seus desenvolvimentos e contribuírem para o enredo, como é o caso de Garou e Genos, demonstra um esforço do criador, o mangaka conhecido como One, que seria totalmente desperdiçado diante da justificativa como o fato do personagem estar com seu corpo inerte durante todo esse tempo. Por último, mas não menos importante, revelar que toda a história de One Punch Man se passou única e exclusivamente na mente de Saitama seria uma distorção do próprio gênero da obra, no caso, os shonens, onde somos apresentados a universos e personagens fantásticos, onde situações absurdas que desafiam a lógica, como um personagem criar uma cratera no planeta apenas com um golpe, são mais do que comuns. Todo o absurdo e exagero visto em obras como estas servem com um propósito maior do que obedecer à lógica ou à razão. Se tratam de válvulas de escape para um público que deseja se desligar da sua realidade, mesmo que apenas por alguns minutos, e conhecer um mundo novo onde nossos sonhos e vontades, desde os mais nobres como proteger os indefesos, até os mais absurdos como derrotar monstros gigantes apenas com um soco, são possíveis. Dito isso, a teoria de que Saitama estaria em coma após a sua luta contra Clavante, embora faça certo sentido se analisada apenas de uma perspectiva lógica, seria simplória demais para uma obra tão apreciada pelo público e crítica, graças, dentre outras coisas, toda a sua ficção e absurdo atreladas à sua premissa e ao desenvolvimento de seus personagens, sobretudo o protagonista. Dessa forma, vemos que One Punch Man, assim como tantos outros shonens como Dragon Ball Z e os Cavaleiros do Zodíaco, mostram que muito mais frutífero do que buscar uma razão no impossível é se deixar levar pelo mundo fantasioso, exagerado e divertido que nos é apresentado em tela, desejando até mesmo fazer parte desse universo e ser capaz de realizar os mesmos feitos desses adorados personagens, o que torna acreditar que um homem que treinou por 3 anos ininterruptos para derrotar os inimigos com um golpe só, algo muito mais satisfatório.